E o nosso tema de hoje, pessoal, é slut shaming. Você já sabe o que é isso? Já ouviram falar slut shaming? Nós estamos em plena era da globalização. A globalização ela veio, né, desde o processo de colonização, desde as grandes navegações, e de lá para cá o desenvolvimento tecnológico sempre vem avançando e integrando mais povos, países, nações, cultura. E você sabe que a cultura que mais se expande com a globalização, que é a mundialização do capitalismo, é a cultura capitalista ocidental, que é representada principalmente pela língua inglesa. Daí o termo que vem crescendo no Brasil, slut shaming, né? Esse termo é um termo em inglês, como vocês viram, e é um termo que já era mais usado no exterior e agora está sendo usado nas redes sociais aqui brasileiras para definir um processo que as mulheres conhecem muito bem, né? Ou seja, slut shaming significa envergonhar a vadia. Você já viu, então, a situação da nossa aula de hoje, né? Do nosso tema, da redação que a gente vai pedir para vocês escrever hoje. Né? Justamente a violência de gênero. Envergonhar a vadia é o significado por trás dessa ideia, da expansão da ideia, da palavra slut. Isso aí, ela carrega essa palavra, ela está se tornando mundial e a luta contra ela também, né? Inclusive nós temos notícias aí na área de geografia, na área de atualidades, da garota no Irã, final do ano passado, que foi morta pela polícia iraniana por estar nas ruas lutando pelo direito de frequentar a universidade, né? E nas redes sociais pelo Irã, a sociedade iraniana, como essa sociedade marginalizou essa mulher, né? E o termo mundializou por esses fatores. Nós estamos vendo ao longo da história brasileira esta situação também. Nós temos um caso bem antigo que voltou em minissérie da Globoplay, né? O caso da mulher assassinada, da atriz assassinada, Daniela Pérez, né? Onde o assassino, depois de ter confesso, ele falou o que fez, toda a violência que fez para manter o casamento dele, que ele que era a vítima. E lá há décadas e décadas atrás, você acredita que metade da população brasileira embarcou na onda dele? Nós temos até dados estatísticos, quem acreditava na, na inocência e o assassinato em nome da família, da honra, nós vimos quase metade dos brasileiros que defendiam a ideia. Vale lembrar, Rocha, fazendo um adendo aí, que não só naquele período teve gente que evidentemente ficou do lado dele, mas como, né, a gente sabe que ele morreu recentemente, graças a todos os deuses, mas o Guilherme de Pádua, ele virou pastor, né, gente? Então, e a Sim, igreja dele é gigantesca. Então, assim, o nível de banalização, né? Enfim. nesse contexto. E nós temos fatos mais recentes, né? Quantos e quantos aí? Vamos esperar o julgamento, mas quantas e quantas aí já estão procurando na internet alguma justificativa para a acusadora do caso do Daniel Alves aí, né? Do Robinho, de qualquer outros famosos, né? Jogadores de futebol, diretores de Hollywood, e isso, gente, não é independente de classe social. É uma coisa que nós temos denúncias aí de atores famosos, né? E os próprios diretores de Hollywood sendo presos hoje por causa desse abuso sexual, e geralmente desses abusos sexuais ou dessas formas de molestar as mulheres, como a gente está vendo aqui, que a gente vai designar um ponto principal aqui na nossa aula, está muito intenso. E, felizmente, da forma que está intensa esse abuso,
também está crescendo na mesma proporção ou maior o combate a esse abuso, né? Então, por isso a gente decidiu esse tema aqui. Então, você pode até desconhecer o termo slut shaming, né? É um termo novo, é um termo que eu creio que a maioria aqui não iria colocar numa redação antes dessa aula, né? Mas já agora já pode colocar num texto relacionado a isso, que até demonstra um conhecimento sobre a criação de textos de atualidade sobre o que você está falando. Esse termo, slut shaming, ele é um abuso, uma violência de gênero, né? E ele se baseia praticamente em constranger o feminino. Nós tivemos casos não só de posicionamento da sociedade, mas de constrangimento do feminino. E a gente vai observar que esse constrangimento do feminino passa desde de uma publicação em WhatsApp, grupos de amigos, querendo mostrar a namorada. Nós temos aqui o caso aqui em Goiás, muito bem, né? Que ganhou uma punição até branda. Quem não conhece o caso do senhor Valdemar, né? Aqui em Goiás, o senhor Valdemar, apresentador do programa da TV Anhanguera, no Balaio. O senhor Valdemar estava cotado aí para Globo, o senhor Valdemar. O senhor Valdemar teve, pouco antes de explodir o ato que ele fez aqui, seu Valdemar deu entrevista para o Pedro Bial. Era um contrato certo para alguma coisa na Globo. Então, para quem não se recorda, seu Valdemar era o apresentador do programa No Balaio, né? E ele divulgou em grupos, né? Acidentalmente, ele disse que foi acidentalmente, mas ele divulgou imagens nudes da pessoa que estava com ele, né? Querendo se vangloriar. Então, é expor a mulher ao ridículo. Então, o slut shaming, essa palavra, ela serve também para a gente ensinar as meninas que elas não podem ser somente seres sexuais, né? De forma que os meninos acabam vendo a respeito disso aqui. Então, nós temos aí, ó, talvez também uma das coisas que tem inspirado a nossa aula, né, foi justamente a atriz Luana Piovani, que que levantou esse tema novamente. A atriz Luana Piovani, ela está aí nas redes sociais reclamando de um processo movido pelo ex-marido contra ela, né? E ela falou, nós vamos falar daqui a pouco, ela falou sobre a situação que ela está convivendo, né? Então, o slut shaming é uma espécie de bullying contra as mulheres, né? Esse bullying, as mulheres que decidem viver de maneira plena, sem restringir a sua própria sexualidade. A mulher que decide viver independente, decide viver a sua vida, sem dar explicações a ninguém da sociedade, sobretudo macho escroto, que geralmente que as acompanha, que as segue, que as olham como objetos sexuais e esperam que ela tenha um comportamento de acordo com o que eles imaginam que tem que ser, ou como seria se elas estivessem ao lado deles. Então, slut shaming é um termo também que significa oferecida, puta, que não serve para casar. Eu sou da época, pessoal, que já deve ter ouvido esse, esse termo, tem mulher para casar e tem mulher para se divertir, né? Você acredita que nós, homens, e a sociedade em geral, eu creio que tem espaços e até famílias que ainda agem assim, né? Ah, essa não é para casar.
essa aqui é para ficar. Uma para casar e outra para ficar, né? Tem pessoas, tem homens ainda que se casam com uma e continuam mesmo depois do matrimônio ficando com as outras, né? E exigindo das suas esposas um comportamento que o que atrai nas outras é um comportamento oposto, mas ele acaba olhando a esposa como sendo aquela que tem que ser reprimida, né? Então, oferecida, não serve para casar, é vulgar, é aquela que sabe lá Deus, né? Quantos outros adjetivos são imputados a essa pessoa. Então, nesse contexto aí, é onde cabe a palavra slut shaming, né? Ou essa violência de gênero. Eu acho que todas as meninas que estão assistindo essa aula acabam se identificando com o que eu estou falando, né? Aí se identificam muito mais do que eu, porque vivem na pele, né? Todas as meninas, ou a grande maioria de vocês, talvez pela sua pouca idade, talvez pela subordinação aos seus pais, ainda não conseguiram atingir o empoderamento desejado por vocês e que toda mulher deveria ter, então sempre vocês são reprimidas pela foto que tiram, pela roupa que vestem, né? São rotuladas, né, constantemente pelo posicionamento, até pela forma de sentar. Isso não é coisa de menino. Nós passamos da fase de menino veste azul e menina veste rosa, né, gente? Nós já deveríamos ter saído dessa fase há muito tempo, mas a gente ainda a nossa sociedade cheia dessa situação. Então, nós sabemos que é difícil encontrar uma mulher que não tenha sido julgada por algum motivo. E vocês são julgadas em todo momento. Vocês são julgadas pela aparência, vocês são julgadas pela roupa que vocês usam, vocês são julgadas pelo seu profissionalismo, vocês são julgadas pela sua competência, né? Vocês são julgadas porque vocês têm que a sociedade patriarcal ela espera, ela cria no imaginário um comportamento correto para mulheres, né? E aí a gente vê que não deve, eu até falei hoje em sala, quando eu convidei alguns alunos, não deve ser fácil ser mulher. É por isso que eu fiquei até meio constrangido e falei para a Daniele que a aula é dela, viu, gente? Aqui eu estou como um apoiador, estou falando coisa que eu entendo do ponto de vista teórico, mas a Daniele, que é a mulher que está representando essa aula aqui, ela que sente na pele todos esses problemas que eu estou falando para vocês, né? E alguma coisa que eu possa falar aí, Daniele, você fala assim, não é assim não, você pode interferir aí. No caso aqui, a Luana Piovani não é uma atriz que eu sigo muito, não é uma atriz que eu gosto, não é uma atriz que eu concordo com muitos pensamentos dela, mas o que eu quero colocar para vocês é que esse é um momento para vocês de sororidade. Todas as mulheres, independentemente da classe social, independentemente do posicionamento político e ideológico, todas elas sofrem violência de gênero, da mais conservadora à mais liberal, né? E aí, né, a Luana Piovani resolveu trazer o caso dela à tona e está jogando nas redes sociais, porque ela tem um marido, o desconstruidão que foi feito, aquele marido desconstruidão, aquele que pratica a paz constantemente, aquele que não quer conflito, que fuma maconha, né, que é legal com os amigãos. E a participação dele no BBB, o surfista Pedro Scooby, a participação dele no BBB também até gerou um termo na internet que é escubizar. Você é um cara muito escubizado. Hoje, se me falarem que eu sou. No começo, você é um cara, Rocha, você é um cara escubizado. Eu falo, pô, eu sou um cara legal, sou um cara para frente, sou um cara que
defende a paz, não quer conflito, então legal, eu sou escobizado. Hoje, se falar para mim que eu sou escobizado, eu vou me sentir ofendido. Porque o que o Pedro Scooby fez? Eles estão num processo de litígio pela guarda dos filhos, né? E do filho, os dois têm. Ela é ex-esposa do Pedro Scooby, e o Pedro Scooby montou um processo pela guarda do filho, e nesse processo pela guarda do filho, se acredita, o que o Desconstruidão colocou lá? Colocou fotos dela nua, para desqualificar ela como mulher e desqualificar ela como mãe. E algumas das fotos, pelo que eu estava lendo, algumas das fotos dela nua, é uma mulher que já pousou para a revista masculina, é o trabalho dela, é uma atriz famosíssima, é uma mulher bela, muito bela, né? É, algumas das fotos que ele postou dela nua foi do momento, no período em que ele estava com ela, né? No período que os dois eram casados, período que ele tirou no momento de intimidade, né? Então aqui tem ela está todo momento nas redes sociais falando e deve falar mesmo, tá certinha para, já que ele tentou manchar a imagem dela, ela tem que manchar a imagem do Desconstruidão. Não sei se vai sair para vocês aqui. Não está saindo o som, né? Mas nesse. É só um videozinho de TikTok que vocês estão vendo. Nesse vídeo aí, ela está falando para ele que se ele conseguir a guarda, tomar cuidado, que o garoto precisa de tomar remédio, que o garoto não é aquele. A guarda do filho não é aquele que o pai passa lá de 15 em 15 dias, ou no momento em que dá para ele ir, e pega o filho, leva para casa e só brinca com a criança. Tem que levar para a escola, tem que buscar na escola, tem que levar ao médico, tem que tomar remédios, né? Então, nesse contexto aí de escubizar, né, acho que vai mudar o nome, o significado da palavra, nesse contexto de escubizar, nós temos aí, ó, a desqualificação da mulher como isso. Como nós já dissemos, nós podemos enumerar centenas, milhares de casos por aí. Como, por exemplo, quem não se lembra, eu acho que o nome dela é Madalena. É Madalena, um negócio assim, ou Marisa, não sei. É aquela mulher que foi surpreendida pelo marido saindo do motel com o amante. E o marido expôs a imagem dela no mundo inteiro. O vídeo viralizou, né? E que é uma coisa que é um relacionamento pessoal, sem contar as inúmeras e inúmeras mulheres que têm suas fotos vazadas por namorados ou ex-namorados, são chantageadas por isso, sem contar casos que ocorreram no Brasil e ocorrem no mundo. Já teve caso no Brasil que uma mulher, uma garota da favela, foi estuprada por mais de 40 pessoas. Mais de 40 homens, não vou nem falar pessoas. Né? E quando ela reclamou, quando ela montou um processo e tentou com que as pessoas fossem punidas pelo ato que ela fez, aí a sociedade saiu em defesa dos agressores. Mas olha ali o que a sociedade postava. Olha, mas olha o tamanho do shortinho dela. Está indo no baile funk por quê? Foi porque quis. Olha como ela se porta, olha as roupas que ela veste. Então, isso tudo é essa violência de gênero que a gente tem, né? Então, nós temos aí que essa exposição e também essa luta contra isso, ela foi aumentada, vamos dizer assim, com o advento das redes sociais, né? Também dizer, mais à frente a gente vai dizer que isso é crime hoje no Brasil, né? O Brasil é um dos poucos países que tem um marco civil, que é uma regulamentação de crimes cometidos pela internet, porque a nossa Constituição é antes da internet, antes do celular,
até pouco tempo a gente não tinha como criminalizar esses fatos. Inclusive, foi outra atriz, Caroline Dickman, que contribuiu bastante para a criação dessa lei, né? Ela mandou o seu computador para um técnico formatar o computador e no seu computador tinha fotos nuas. Ela que recusou milhões e milhões de revistas masculinas para não aparecer nua, ficava constrangida em aparecer nua, teve seus nudes vazados por toda a internet, de graça, né? E sem contar a situação que se formou em torno disso. Então, a Carolina Dickman e hoje a Luana Piovani está dando a sua contribuição de uma forma ou de outra para a gente lutar, ou pelo menos advertir a sociedade com relação a isso, né? Então, vídeos íntimos vazados, fotos encaminhadas de parceiras, né, viraram moda entre grupos, né? Grupos de WhatsApp, entre grupos de amigos, né? E os caras cometem esse tipo de crime sem pensar na consequência, sem objetificando mesmo a mulher. Então, nesse contexto aí, ó, isso tudo é uma forma do cotidiano de violência contra a mulher, né? Que toma proporções inimagináveis. Imagine como não deveria ficar a cabeça de uma professora, por exemplo, né? Tá aí professoras nossas belíssimas, por sinal, a Daniele e a Jéssica, pessoas que trabalham aqui com a gente, se tiverem fotos íntimas vazadas, ela dando aula lá e o aluno com o celular aberto aqui, olhando e fazendo as suas comparações não, cara, imagine o choque que dá na consciência de uma pessoa vítima. Imagine a Daniele abrindo a sua rede social e aqueles comentários nojentos em torno da pessoa, em torno do profissionalismo que todos nós sabemos que ela tem, né? As pessoas, não, né? A proporção é inimaginável esse tipo de violência, viu, gente? Então, nós temos aí, ó, até uma música da Ângela Rorô, um trecho da música de uma cantora, Ângela Rorô, que fala justamente de uma garota que foi estuprada no Rio em 1985. Ela foi estuprada no Rio e ela foi estuprada e ela denunciou o estupro, né, por um grupo também de rapazes, ela denunciou o estupro e a sociedade começou a fazer piadas sobre ela. Isso é antes da internet, né? Foi estupro porque quis, poderia ter relaxado e aproveitado. Tipo assim, entendeu? Tipo esse tipo. Então, a letra da música fala aí, ó, é, é, morreu violentamente porque quis. Não precisava ser violento, bastava relaxar, relaxe e aproveite, né? Então, que nível de sociedade que a gente tem isso? Então, nesse contexto, ó, o trecho da música faz parte de o trecho da canção foi composta pela Ângela Rorô em 1985, em homenagem à adolescente Mônica Granuso, jovem de 14 anos, foi estuprada, foi espancada e até morta por lutar contra o estupro. E como era uma jovem de periferia, nós vamos ter aqui, eu tenho a imagem dela, de um lado a jovem e do lado a Ângela Rorô. A Ângela Rorô aí nos anos 80, né? Hoje ela está muito parecida comigo, assim, cabelo branco, tudo, né? Mas aí eu tenho a foto da vítima e da música, que essa mulher também sempre foi uma lutadora pelos direitos das mulheres, né? Sempre ela teve esse empoderamento. Nós temos aí, pessoal, que nesse caso, a repercussão do crime, ela foi
assim, desesperadora para a vítima, para a família da vítima, né? Então, a Mônica, o ato em si, quanto ao ato, assim, a Mônica que foi condenada na boca do povo, né, por ter aceitado o convite do rapaz e não por ter sido vítima. Tipo assim, para que entrou? Por que entrou no carro dele? Cara, são coisas assim que são absurdas, né? Então, nós vamos ter aí, desse período até hoje, de 85, que é desse caso especificamente que a gente falando, até hoje, né? As mulheres ainda são julgadas pelo simples fato de serem mulheres. Vocês sofrem um julgamento pelo fato de serem mulheres. Já pensou? Que merda é essa? Por isso que eu falei no começo da aula, deve ser muito difícil ser mulher no Brasil, né? Então, e como a gente identifica esses sinais de slut shaming ou dessa violência de gênero, né? É, a violência pode ela pode apresentar diversas facetas, viu, gente? Por isso que eu falei que todas vocês sofrem. A faceta máxima, que é essa que pode até ceifar a vida de vocês, mulheres, se resistirem, né, a um ato de violência, de se denunciarem, muitas de vocês também sofrem violência extrema, como é o caso, sobretudo se for alguém famoso, né? A sociedade acaba julgando. Muitas de vocês acabam nem denunciando para não sofrerem, já sofreram uma violência dessa, ou acaba engolindo, deixando passar, porque o próprio agressor pode ser da família, o próprio agressor pode ser uma pessoa que você depositava confiança e tal. Muitas dessas agressões vêm disfarçadas no contexto de que eu estou te protegendo, né? Então, esse é o mais extremo e profundo caso de machismo. Então, a violência pode apresentar de várias facetas, né? E para nesse contexto aqui, como você vai identificar os sinais? Primeiro, reconhecendo a liberdade feminina. A liberdade feminina é essencial. As mulheres têm os mesmos direitos do que os homens. Se elas querem se sexualizar, elas têm esse direito, já que os homens são todos sexualizados. Na nossa sociedade, você já pode observar que quando uma garota tem muitos namorados, passa por sua história namorados, ela é vista como galinha, como vagabunda, como safada, né? E da mesma sociedade que julga a mulher dessa maneira, já julga o homem positivamente. Garanhão, o fodão, o bonitão, né? Então, vocês têm que entender que nós estamos em pleno século XXI e condenar muitas pessoas do seu lado, o seu irmão da igreja, o seu pastor, o seu padre, ou qualquer segmento religioso de vocês, é mestre em condenar as mulheres. É mestre em condenar a liberdade sexual feminina. Né? E você convive com essa pessoa. É obrigada, inclusive, a conviver com essa pessoa. Então, saiba que isso é violência, viu, pessoal? Você já condena ou já foi condenado por sua roupa? Você já teve que trocar de roupa porque seu namorado não quis que você saísse com aquela roupa? Ou até os próprios pais acharam que você estava exagerando? Ou as pessoas te julgaram na sua escola? Ah, vamos falar aqui, na sua escola. É proibido ir de bermuda. Por que não? Quando o diretor ou o coordenador vai falar, por que não posso vir de bermuda? Aí o diretor e o coordenador vai falar,
Porque vocês, mulheres, vêm com uma bermuda bem pequenininha. E aí não dá tempo para o professor prestar atenção na aula, o colega não presta atenção na aula e não pode. Aí você tem que falar, poxa, cara, então quem que é o escroto? É o professor e meu colega? Não presta atenção na aula por causa da minha roupa? Espera aí, quem que está errado? Sou eu com a minha roupa ou o outro sem educação? Né? Então, na própria escola, a sociedade nossa reproduz isso aí. A nossa sociedade reproduz isso no cotidiano. Né? Então, escolas acabam julgando o que é vulgar, o que não é vulgar, né? O que chama atenção, o que não chama atenção. Então, você também sofre dentro da sociedade porque você é julgado pela roupa. Já vi vídeos de casamentos que o padre para no meio do casamento e ordena que uma madrinha saia, porque aquilo é uma igreja, aquilo não é roupa para se entrar na igreja. Espera aí, seu padre, você não está conseguindo concentrar por causa da roupa da mulher? Espera aí, que fé é essa sua? Então, aí a gente tem essa situação. Tem essa situação, a Daniele sabe muito bem que tem isso, eu falo que isso aí é de mercado de trabalho. Sempre que tem ascensão de uma mulher dentro de uma empresa, do mercado de trabalho, num cargo, sempre tem comentários. Sempre tem, viu, gente? Sempre tem. De um ou outro colega, ou de todos em geral, que a mulher ascendeu ao cargo não pela competência, mas em troca de favores sexuais. Tem isso. Né? Não, o burburinho não é em torno da competência, é em torno de favores sexuais, por isso que ela foi promovida. Né? Nós temos também que o marido ciumento, que em questão de a desculpa de que te ama muito, né? Ele proíbe você de falar com outros homens. Né? Então, você é mulher casada, o único homem que a mulher casada pode conversar é o marido. Gente, peraí, é o Afeganistão? Né? Isso é muito comum dentro da nossa sociedade. E quando isso acontece, os olhares são fuziladores. Né? Nós temos que. Nós temos a violência também que provoca que a mulher faz da mulher ser demonizada. Quantos e quantos depoimentos aí de estupradores que falam que foram seduzidos por suas vítimas, menores de idade. Tem os caras que falam que a menina de 8, 9, 10 anos o seduziu, que ela é um inferno, ela é o demônio. Quantos e quantos religiosos não usam essa justificativa? Demonizando a mulher. A própria cultura nossa, né? Se nós vivemos na desgraça hoje, foi porque você, mulher, convenceu o Adão a morder o fruto proibido. Tá vendo? Como a violência cometida por você, contra vocês, na própria cultura que a gente tem, na própria cultura, né? Então, mulheres que são culpabilizadas por violências que elas sofreram. A todo momento, a mulher é culpabilizada. A todo momento, quando a mulher denuncia uma violência, a suspeita recai mais sobre ela do que sobre o agressor. Né? E nós temos que, vocês são obrigadas a ouvir coisas absurdas, né? Que acabam voltando a violência para vocês e não para o agressor. Por isso, gente, cada vez mais mulheres, cada vez mais vão se diminuindo, né? E essa educação concentradora, essa educação opressora, leva vocês a se calarem.
e leva vocês a terem uma educação que não as preparam para a vida, as preparam para serem seres frágeis. Quando a gente diz, quantas pessoas dizem que mulher é sexo frágil? É, vocês são educados para não gostar de política, para não ter participação na vida política. Vocês são educadas ganhando fogãozinho, ganhando caminha, ganhando bonequinha para brincarem de mães. Nada contra mães e nada contra dona de casa, mas quer ser mãe, quer dona de casa, tem que ser uma opção sua e não algo forçado pela sociedade, né? E nós temos que é, o problema não está só por uns indivíduos, o problema é cultural, o problema vem de educação, né? Então, existe, precisa de uma luta, e aí é onde eu posso entrar, viu, gente, como a Daniela falou. Nós precisamos de lutar no cotidiano para que isso não ocorra ou que diminua. Segundo o próprio IBGE, se as mulheres intensificarem sua luta, elas vão ganhar uma isonomia, ou seja, uma igualdade, no Brasil, por volta do ano 2097. Isso é afirmação do IBGE, né? Então, vão ser as herdeiras da luta da Daniele, que possam ter as suas netas, que vão se beneficiar da luta de vocês agora. Assim como as vovozinhas que queimaram sutiã, as vovozinhas que estiveram na rua, aquelas que apanharam pela luta por a sociedade, que foram marginalizadas e foram demonizadas, como essas aqui que a gente está mostrando, conseguiram ter o pouco que vocês têm hoje nas mulheres dentro da sociedade. Então, gente, é isso aqui, ó. Um empoderamento feminino é praticamente a única saída. Vocês, mulheres, têm que se empoderar. Vocês que estão aqui assistindo a aula estão fazendo isso, já estão assistindo a aula, estão estudando, estão ocupando os seus espaços. Nunca na história desse país a coisa evolui e, junto com a evolução tecnológica, científica, aumenta a violência contra a mulher. Está aí Lei Maria da Penha, lei disso, lei daquilo, a violência contra a mulher não diminui. Ela insiste, foi até tema de redação do Enem. Porque a violência contra a mulher insiste no Brasil em manter-se elevada, né? Então, uma forma de combater é se libertar dos medos. Para mim é fácil falar isso. Viu, gente? Eu estou falando aqui, porque eu preparei o slide, pus aqui. É fácil incentivar para você falar assim, ó, liberte dos medos, se empodere. Eu sei que não é fácil isso para vocês. Quer dizer, eu imagino que não seja, né? Eu vou dar até uma corrida aqui para a Daniela falar mais aí, porque o lugar de fala é dela mesmo, né? Então, o empoderamento feminino é essencial nisso aqui. E para enfrentar esse dragão aí, né, e combater os Luciano, a gente sugere para você também para que reconheça que você sofre isso, e muitas vezes, até dentro da própria sociedade, sem querer justificar, não vamos sair demonizando todos os homens também, né? Muitas vezes você pode sofrer disso, porque a educação acaba passando para isso, para alguns homens, né? Não é fácil, não são todos que frequentam um curso, que têm uma possibilidade de entender como é que funciona o mundo. A maioria das universidades está passando por um curso puramente tecnológico, né? E eu já tive autoridades dizendo que com, com a violência sofrida por uma mãe que estava no parto, por um médico, teve autoridade que já falou que é isso que estão ensinando nas universidades de medicina no Brasil, nas universidades públicas no Brasil, né, gente? Que absurdo, que absurdo. Outra coisinha, gente, que está no meio de vocês. É praticada por pais, por irmãos, por família, no jantarzão da família. Piadinhas machistas sempre estão ao seu lado.
né? Como eu disse, não é fácil. E eu estou dando um conselho aqui que a Daniele vai reforçar ou não depois. Não aceitar. Não é fácil você contrapor no momento de desconcentração, né? Descontração, melhor dizendo, você contrapor uma piadinha feita por seu pai, feita por sua mãe, feita dentro da sua família, numa festa de família, no Natalzão, no Ano Novo, uma festa de aniversário, né? Tem que acabar, pessoal. Tem que acabar e deixar a pessoa não parte para briga, para violência, mas conversar, falar, olha, essa piada foi uma piada infeliz, né? Não gostei. Demonstrar descontentamento com o ambiente machista em que você vive, né? Piadas que menosprezam a mulher, né? E essas piadas é o que mais tem. Piadas que menosprezam a mulher pela sua aparência, né? As mulheres mais de idade que aparecem aí na internet pedindo, olha, eu estou sozinho, estou precisando de um namorado, você quer namorar? É compartilhado como chacota, como nas redes sociais, por questão de aparência, porque ela foge de um padrão pré-estabelecido, né? E, se necessário, denuncie. Eu sei, também vou passar para a Daniela, que isso é difícil de fazer, né? E denunciar. Não é fácil você chegar. Nós temos delegacias da mulher espalhadas pelo Brasil inteiro, mas ainda tem no Brasil delegacia da mulher só homem, dentro da delegacia da mulher. E aí você vai ter que dar seu depoimento para um homem. É caso de delegados, de agentes de polícia ficar te julgando na hora. É caso dele querer te dissuadir, pedir para você, não, você interpretou errado. Ele assume a dor do agressor. Isso é muito comum no Brasil, cara. Então, o que eu posso dizer aqui é que vocês se reconheçam com uma. E a gente também, né, pode ter isso, a gente que eu digo nós homens, sororidade. A defesa da mulher passa não só pela defesa, né? Eu tive uma briga muito grande esses dias antes das eleições, quando aquela deputada da extrema direita, ela sacou a arma e saiu correndo atrás de alguém que ela estava discutindo no meio da rua, e no grupo de professores mandaram lá, olha que vaca. Eu falo, peraí, esse termo você está usando porque, não, essa mulher é uma vaca. Eu falei, não, vamos, você não concorda com ela, vamos tipificar de uma coisa diferente. Não, é uma vaca sim. Eu falei, não, você está chamando isso, aí sua agressão, o seu xingamento por não concordar com o ato dela está sendo pela questão dela ser mulher, e não pelo ato que ela cometeu, ou pelo posicionamento político e ideológico dela, que é contrário ao seu. Isso é muito comum, gente, em todas as classes sociais, né? Já falei demais, Daniela, pode ir aí. Aí, tem, no caso Daniel Alves, é você que vai falar? É, eu mesmo. Bom, pessoas, seguinte, eu vou tentar não falar das coisas que o Rocha já falou, né, para não ficar muito repetitivo, mas eu queria começar comentando o fato de que é de extrema importância a gente dar nome às violências. O Rocha começou falando desse termo em inglês, né? Mas existem outros que a gente usa para se referir à violência de gênero, né? Tem, por exemplo, o mansplain, né? Que é quando o homem ele explica coisas partindo do pressuposto que você é mulher e que você não sabe, né? Tem até um livro que se chama Os Homens Explicam Tudo para Mim, em que a autora faz um compilado de situações em que ela se deparou com essa situação, né, do homem explicando coisas. Inclusive, teve um caso que ela conta do homem explicando, ela começou a falar de um assunto na roda, assim, e um homem começou a explicar para ela, não, é porque eu li uma pesquisa que fala sobre isso, não sei o que, não sei o que. No final da conversa, a pesquisa que ele leu era ela que tinha escrito. Então, ele estava explicando o trabalho dela para ela. Olha que beleza.
Mas então tem mansplaining, tem interrupting, tem uma série de termos em inglês, e aí o Rocha explicou bem, né? O lance em inglês tem tudo a ver com o processo de globalização e a importância cultural, política e econômica dos Estados Unidos, que a gente cria, que são de fato criados, e aí a Jéssica, né, comenta com vocês muito bem, que é o fato de que a língua portuguesa, como todas as línguas, e os idiomas, e todos os idiomas do mundo também, não só o português, mas o inglês, também criam palavras para explicar fenômenos. Então, situações políticas, econômicas, sociais, violências que vão surgindo ou que já existem, mas que passam a ser percebidas, elas passam a ser nomeadas. Né? Isso me remete um pouco lá a Foucault, a palavra, né? O livro dele, As Palavras e as Coisas, como as coisas precisam ter nome. Quando a gente nomeia uma coisa, a gente traz aquilo ali para o centro da discussão. Né? Então, esse termo aí que o Rocha falou, que a gente traduz como humilhar a vadia, né? É um termo que a gente pode muito bem aplicar para todos esses casos que a gente citou aqui. O caso da Luana Piovani, e aí eu concordo, eu compartilho com o Rocha, eu acho, assim, a Luana Piovani é uma pessoa péssima, e o Pedro Scooby também. Eu acho um casal perfeito, gente. Eu acho que é o Cherno e o Bill, sabe? É perfeito aqueles dois, enfim. Mas eles se separaram, não deu certo, imagino que nenhum aguentou o outro. Mas eu acho muito paia o que está sendo feito com ela. Porque, resumindo a história, imagino que todo mundo sabe, o Rocha já falou, né? Ela criticou o Pedro Scooby porque nas redes sociais ele usava as redes sociais para passar uma imagem de pai perfeito. E aí ela expôs ele falando que ele não, ele só é aquele pai de Instagram, só tira fotinha, posta, ai, meu filho, não sei o quê, mas no dia a dia não cuida da criança como tem que cuidar. E aí o Pedro Scooby se irritou muito com essa exposição e resolveu entrar na justiça para fazer com que a Luana Piovani perdesse a guarda das crianças. Então, uma forma de puni-la pela exposição que ela fez a ele seria tomar as crianças dela. E aí, para provar que ela era uma péssima mãe, ele anexou, orientado pelos advogados, né, pelo advogado que fez isso, anexou nudes que ela tinha enviado para ele ao processo, na tentativa de desqualificá-la perante o juiz. Se um advogado usa isso como estratégia, gente, um advogado ele não ia fazer isso à toa. É porque existe uma intencionalidade. Qual que é a ideia? De conseguir, diante o juiz, uma desmoralização da vítima, da Luana Piovani, para que isso servisse de argumento e abrisse precedente para uma condenação, no caso dela, e um parecer favorável ao Pedro Scooby. Então, seria tomar a guarda das crianças porque ela é uma vagabunda. Lembrando que nude não é crime, tá, galera? Tirar nudes, mandar nudes, não tem legislação que classifique isso como crime. Agora, compartilhar nudes de terceiros sem autorização e com essas finalidades de desmoralizar, né? O famoso, tem outro termo em inglês para isso também, que é o pornô revenge, que é o pornô de vingança, isso é crime. Então, não adianta, mas ela não podia ter tirado foto. A vida é dela, o corpo é dela, as fotos são delas e ela faz o que ela quiser. O que não pode é isso ser usado contra ela. E por que esse tipo de coisa é tão usado contra nós mulheres? Porque isso cola. A sociedade ainda aceita a ideia de que uma mulher que se expõe, que expõe seu corpo, uma mulher que tem uma sexualidade, né, fora do padrão, que é dito feminino, ela tem que ser punida por isso. E isso vem, né, de um passado onde as mulheres sempre foram muito controladas, né? E, por exemplo, a questão da sexualidade feminina sempre foi algo muito delicado, porque a mulher, ela deveria ser aquela mulher para ficar em casa, para cuidar dos filhos, para casar, etc, etc, etc. Uma mulher que tivesse uma sexualidade incontrolável, que não fosse uma sexualidade controlada pela família, pela igreja, pelo Estado, ela poderia, por exemplo, colocar em risco a própria descendência da família. Uma mulher que tem mais de um parceiro, ela pode ter filhos que não são do marido dela. E isso poderia colocar em xeque a descendência, a transmissão dos bens. Isso eu estou falando, por exemplo, né, de governos aristocráticos, de famílias em que essa coisa da linhagem dos bens, isso é muito importante. Então, era necessário controlar a sexualidade das mulheres para ter certeza que aquele filho que ela está tendo é do marido dela. Porque ali é um herdeiro, vai ser um futuro rei, vai ser, né, o que vai levar os negócios da família adiante, fora o lance da honra, né? Que a mulher ela é o espelho da honra da família. Se as mulheres da família se comportam bem, os homens podem tocar o terror.
né? Desde que as mulheres se comportem bem, porque é a mulher que vai carregar o nome da família. Um comportamento feminino, uma sexualidade inadequada de mulheres pode gerar a desonra da família. E isso são coisas que a gente vê em filme, mas que ainda está aí. Viaja Brasil fora, regiões mais do interior, esse tipo de coisa ainda é muito presente até nas nossas famílias. Essa coisa da honra. Ah, mas o que os outros vão falar? Aquela mulher, né, tá com o nome na boca do povo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, esse caso da Luana Piovani é um caso bem emblemático, vamos aguardar, né, os desdobramentos, mas o princípio básico é esse: como o direito ele pode atuar, como os juízes podem entender, como o júri pode entender de que aquela mulher, ela não é vítima, ela provocou aquela violência que ela está sofrendo. E isso é um absurdo. É isso que eu tento, Rocha tenta, e todo mundo que estuda gênero e ciências humanas tenta mostrar para as pessoas. Né? Isso não se justifica. Não interessa o que ela fez, aonde ela estava, como ela estava, sóbria ou não. E aí nós temos isso leva a gente a um outro caso também bastante famoso, que é o caso recente aí do Daniel Alves, né, o jogador, que foi acusado, e aí a gente usa, né, com cautela, ele foi acusado, o processo está correndo, então a gente tem que aguardar, né, os depoimentos, as provas. Esse cuidado que eu estou tendo em não duvidar do Daniel Alves, as pessoas geralmente não têm com a vítima. Todo mundo duvida da vítima. Ninguém quer que o Daniel Alves seja colocado como culpado. Na internet você vê, não, mas a gente tem que esperar para saber se é, se não é. Mas esse tipo de comportamento as pessoas geralmente não têm com a vítima. Ninguém tem esse tipo de comportamento com a vítima. A vítima, ela já surge condenada. Já existe um veredito. E a rede social está aí para mostrar que todo mundo, um monte de gente, choveu de comentários. Ah, essa mulher é oportunista. Ah, essa mulher tá querendo dinheiro. Ah, essa mulher tá querendo aparecer. Aí, na hora do Vucu Vucu, tava bom, tava gostando. Essa mulher que não sei o quê. Então, assim, a vítima já está condenada pelos tribunais da internet, pelos tribunais da sociedade. Né? O Daniel Alves aí tem um monte de gente que sai em defesa deles. Eu fico um pouco, assim, desconfiada de pessoas que saem em defesa desse tipo de acusado, desse tipo de crime, né? E às vezes até quando a sentença é expedida e o cara realmente é punido e culpado e vai preso, ainda assim vai ter gente falando, não, mas espera aí, tem que ver, tem que ver. Não, não tem que ver nada, nada justifique você forçar uma mulher e agredir-la, e ameaçá-la e coagi-la a fazer sexo com você. Nada justifica, né? E isso é um negócio muito sério. E é um negócio que pode acontecer com qualquer uma, gente. Eu acho que uma das coisas que às vezes fazem com que as mulheres não se unam em torno dessas questões é aquela falsa impressão de que comigo isso não acontece. Eu falo isso porque eu já estive nesse lugar. Eu era uma adolescente muito paia. Eu era um ser humano horrível, digamos assim. E aí eu achava que não, porque eu era uma boa aluna, eu era uma boa filha, eu era bonitinha, eu frequentava a igreja, eu era uma boa mocinha. Comigo isso não acontece porque eu sou uma boa menina. Isso só acontece com as vagabundas, né? Porque o Rocha fala, você já foi julgada? Ele perguntou a você, menina, vocês já foram julgadas? Mas e julgar? Vocês já julgaram? Meninos e meninas, já julgaram a coleguinha por estar com short curto? Então eu era essa pessoa que julgava as outras meninas. E achava que comigo isso nunca ia acontecer, porque eu nunca dei espaço. Olha as ideias erradas, né? Olha as ondas tortas. Até que aconteceu uma, aconteceu duas, e no começo eu não quis acreditar. E no momento eu não entendi. Depois que eu fui abrir os olhos e falar, cara, eu fui vítima. Eu fui vítima nisso. Então acontece com qualquer uma, independente de qualquer coisa, da classe social, da posição política, da raça, né? Enfim, acontece com qualquer uma, com mulheres trans, com mulheres cis e por aí vai. É claro que algumas violências de gênero são muito mais fortes sobre mulheres negras, né? Por uma série de outros motivos. Existe uma interseccionalidade, mas todas nós estamos suscetíveis a passar por isso em algum momento da vida. Então, não se engane, não se sinta confortável aí no seu castelinho de certezas. E esse lance da mobilização, isso é muito importante,
Porque esse caso do Daniel Alves teve toda essa repercussão e um monte de gente ficou assustado. Como assim? Ele é um jogador de futebol famoso, ele não ia fazer isso, ele não ia colocar a carreira dele em risco. Gente, faz. Faz porque não é o primeiro que fez merda. Robinho tá aí para provar isso, né? Robinho está condenado. Ele não pode pisar fora do Brasil, senão ele vai ser enjaulado, né? Então, jogadores de futebol têm essa relação estreita e infeliz com casos de assédio sexual. Por quê? Né? Isso tem um pouco a ver com o lance da masculinidade, desse homem viril, forte, bem-sucedido, que acha que pode, né, impor sua vontade a qualquer outra mulher, e que todas as mulheres do mundo estão afim dele, porque realmente ele é famoso, bonito, rico e por aí vai, né? E aí vem a galera do tribunal da internet descredibilizar a vítima e arrumar N motivos para justificar o injustificável, dizer que ela queria, que ela não sei o quê, que ela merecia, mas estava na balada, enfim, né? Um monte de merda aqui que a gente já sabe que não faz sentido nenhum. E quando alguém vier com esse tipo de discursinho, desconfie, gente. Desconfie. Porque combater esse tipo de violência significa mexer em privilégios masculinos. O que são esses privilégios masculinos? Por exemplo, o privilégio, né, de estuprar uma pessoa e não ser punido, ou não ser devidamente punido. Isso é um privilégio? Gente. Sempre foi. A gente vai ver, eu vou comentar um pouquinho sobre legislação. No Brasil, no passado, no período colonial, o homem tinha o direito de matar a mulher e sair impune. Então, existe um privilégio aí que os homens estavam, no passado, usufruindo mais e que agora estão usufruindo menos, que é esse privilégio de assediar e não ser punido. Estuprar e não ser punido. Passar a mão e não ser punido. Então, esse tipo de discussão, esse tipo de debate, falar sobre relações de gênero, falar sobre feminismo, falar sobre essa violência, incomoda muita gente porque está acabando com esse privilégio que alguns homens têm, que é de importunar as mulheres sexualmente e saírem ilesos. Então, desconfiem muito disso, né? Então, a investigação ainda está rolando, vamos aguardar também os próximos capítulos aí desse acontecimento. Mas uma coisa interessante, estava assistindo o Fantástico e eu vi uma reportagem do Fantástico falando sobre o rigor dos protocolos na Espanha para com esse tipo de crime, esse tipo de violência. A Espanha segue protocolos seríssimos, porque aconteceu em 2016 um crime na Espanha que chocou a sociedade espanhola, que foi um estupro coletivo. Um grupo de rapazes numa cidade no interior durante uma festa tradicional, acho que era uma tourada, enfim, estuprou uma moça e gravou, tirou foto e colocou num grupo que eles tinham na internet, que era o grupo chamado A Manada. E eles estavam se vangloriando daquilo. E esses rapazes foram presos, mas o tribunal absolveu eles inicialmente. Olha que loucura, eles foram absolvidos. Eu não sei com que base, em que argumentos, mas eu imagino que sejam argumentos do tipo: mas ela é uma vagabunda, então se ela é vagabunda, ela merece ser estuprada. Enfim, mas a verdade é que o fato desses homens que cometeram esse crime, esse estupro, não terem sido punidos, gerou um pavor na sociedade espanhola. As mulheres espanholas pensaram: então é assim, então é fácil, só chegar, estuprar e sair ileso. Então pode acontecer em qualquer momento, com qualquer uma. E aí as multidões lotaram as ruas das cidades espanholas, de Madrid, para protestar e falar: não, gente, tem que ter um mínimo de garantia aí, tem que ter punição, sim. E foi a partir desse crime que ocorreu em 2016 que a Espanha criou uma série de protocolos. Como, por exemplo, um deles que foi usado aí no caso dessa moça, que foi o não se cale. O que é esse protocolo? Quando uma moça em um local público, uma boate, um estabelecimento privado ou público, ela sofre algum tipo de assédio, ela tem que procurar um responsável, no caso pelo estabelecimento, pela casa noturna, e explicar o que aconteceu, imediatamente. Essa mulher, ela vai ser retirada ali do meio, todo mundo vai ser levado para um lugar mais reservado, vai ser acalmada. Os funcionários são treinados para fazer isso, esse passo a passo. Primeiro, acalmar a mulher. Segundo, tentar entender o que aconteceu, explicar, ouvi-la, né? Não questionar, apenas ouvi-la. Terceiro, procurar provas ali imediatamente, câmera de segurança que tem em todo lugar. E por último, chamar a polícia e uma ambulância, né, uma equipe médica, se for necessário. Esse é o protocolo. Esse é o passo a passo. Não tem que questionar, não tem que falar: não, mas não, você está enganada, você tá bêbada, vai para casa dormir, depois, né? Não, esse é o protocolo. E foi nesse protocolo que o Daniel Alves foi, né, acusado.
E aí, a Espanha criou uma série de outros mecanismos, né? Como, por exemplo, uma campanha, um projeto chamado Apenas Sim é Sim, que é a ideia do consenso, que o brasileiro tem essa dificuldade de entender o lance do consenso. Ah, ela falou não, mas ela queria. Ah, ela tá fazendo com doce, né? O famoso com doce. Ah, não, mas ela, eu conheço ela. Então, esse lance do não é muito sério. Não é não, e pronto, acabou. Sim, é sim. Se a pessoa manifestou claramente, e se ela tem condição de manifestar, ela está sóbria, ela está na sua, né, na sua plenitude psíquica, e ela disse sim, vamos, quero, ok. Agora, se ela falou não, ou se você ficou em dúvida se aquele não é um sim, ou é melhor não, não vá, não faça, agradeça, tchau e benção, até depois, né? Então, esse caso do Daniel Alves também é muito emblemático. Rocha, por favor, passa para a gente. E aí eu tenho algumas origens. Vamos apontar aqui alguns discursos, algumas práticas, algumas representações, algumas imagens que são reiteradas, que foram reiteradas historicamente e que colaboram com esse contexto que a gente acabou de citar, de menosprezo à mulher, de misoginia, de desrespeito, de violência. De onde que vem essa sensação de impunidade? Por que os homens, por que as taxas de feminicídio, de violência contra a mulher são muito altas? E violência contra a mulher que é praticada geralmente por homens próximos. No caso do Daniel Alves, ele era uma estranha, a mulher era uma estranha, mas feminicídio, por exemplo, ele é praticado na maioria dos casos por pais, companheiros, parentes próximos, amigos e por aí vai, né? Na filosofia, a gente tem um monte de filósofo que tentava justificar, desde a filosofia antiga, a mulher é inferior, ela tem sangue mais frio, o homem tem sangue quente, a mulher é um receptáculo do sêmen masculino, ela só serve para isso, né? É o famoso útero ambulante. E assim, mas é filosofia antiga, professor, os caras, né, são muito antigos. Não, gente, vamos pegar o Rousseau aí, né, mais recente, idade contemporânea, que é um dos fundadores aí de um pensamento mais progressista. O Rousseau, ele se dedicou a escrever um livro chamado Da Educação, no qual ele afirmava que, olha, mulher é inferior, tem que ficar em casa, cuidar dos filhos, pronto, acabou. Né? Então, são inúmeros os filósofos que buscaram justificar filosoficamente a inferioridade e a subalternidade das mulheres. E na religião, professor, na religião também. Né? Na religião, e eu não estou falando só do catolicismo, inúmeras são as correntes religiosas, né, que reiteram essa ideia de que a mulher é a fonte do pecado, de que a mulher, né, tem várias passagens na Bíblia que as pessoas falam, mas não, mas está descontextualizado, gente, não tem como estar descontextualizado. Lá em Timóteo, quando fala que a mulher não pode ensinar ao homem e que a ela só cabe o silêncio, eu acho que está bem claro, mulher não pode ensinar o homem, mulher tem que ser submissa. Né? Então, a imagem da Eva pecadora, da Maria Madalena, que só se redime diante a pureza, diante a sexualidade contida, né? Que seria a Virgem Maria, para fazer esse contraponto. Olha, você, mulher, nasceu com um pecado, nasceu com a luxúria, nasceu para desorientar os homens, mas você pode se salvar se você adequar-se ao seu comportamento a isso aqui. Se você for isso aqui, você será salva, né? A ciência, professor, a ciência também não passa ilesa. Não adianta pensar, a ciência maravilhosa, linda. Concordo, maravilhosa, impecável. Porém, também foram vários, né, o Gobineau, um monte de cientista, principalmente no século XIX, que tentava justificar que a mulher era inferior. Por exemplo, tinha uma justificativa que dizia, por exemplo, que a mulher ela era intelectualmente inferior ao homem, porque mensalmente a mulher menstrua. Se a mulher menstrua, a mulher perde sangue. E se um ser perde sangue mensalmente e está suscetível a ter anemia, não sei o quê, isso, segundo esse discurso científico lá do século XVIII, XIX, isso atrapalharia as atividades mentais. Então, olha que loucura. A maternidade também era vista como um empecilho ao desenvolvimento intelectual da mulher, porque ela vai focar todas as energias em gerar o bebê, pensar para quê? Raciocinar para quê? Não precisa, só gerar o bebê está ótimo, né? E aí a mídia também, né? Então, estamos falando de grandes discursos que permeiam a nossa vida cotidiana, a filosofia, a ciência, a religião e a mídia, né? Principalmente no mundo como o nosso globalizado, a gente é bombardeado o tempo todo por
propagandas, não sei o quê. E aí eu trouxe duas propagandas aqui da década de 30, do século passado, que eu acho que elas falam por si só, né? Uma propaganda de café e a outra propaganda de calças masculinas. Então a primeira diz, né? É isso que vai acontecer se o seu marido descobrir que você não está comprando o café tal. Ou seja, ele vai te bater. Ok, é isso que o marido faz com a esposa, quando a esposa não faz aquilo que ele quer. E na outra ali temos uma mulher, né, estirada, como se fosse um tapete, o cara pisando na cabeça. Gente, isso é propaganda do século passado, um século atrás. Eu tô falando da época das nossas avós, bisavós, né? E aí isso me lembrou muito a questão que a Simone de Beauvoir traz no seu livro, né, O Segundo Sexo. A mulher é sempre o outro na história. E o homem projeta na mulher aquilo que ele quer ou que ele não quer, né? É a vagabunda, é a pecadora, é aquela que é para casar ou não, é ele quem decide, né? Se é para casar ou não, beleza? Rocha, por favor. Então, resumindo, né, essa ideia do o que explica esse comportamento, essa facilidade que os homens têm de se safar, são todos esses discursos construídos historicamente. E aí eu peguei um verbete aqui desse dicionário maravilhoso, que é o dicionário crítico de gênero, tem um PDF, você acha ele na internet, e lá tem um verbete que fala sobre violência de gênero. E aí eu vou ler um trechinho para vocês. Seja o extermínio de uma raça inteira, seja a eliminação de mulheres por serem consideradas seres inferiores, a estratégia é retirar a humanidade do outro, para que, sem culpa, pudesse ser autorizado o massacre conveniente. Então, o que você faz? Para que ninguém se comova com a mulher que foi estuprada, você retira dela a humanidade, retira dela o direito de ser um ser humano, de exercer a sua liberdade. Você diz que ela é só uma vagabunda, só uma interesseira, que ela gostou, que ela quis. Ah, não, então pode, então pode, né? É esse tipo de linha de raciocínio que essa galera segue, né? Que esses jogadores e a parte dos juízes seguem. Assistindo assim na história, as guerras políticas e religiosas, os imperialismos, os duelos em favor da honra, a criação de heróis, as lutas individuais e coletivas gerenciadas pelo ódio a esse outro, que no caso nosso aqui é a mulher. A isso chamamos de intolerância. É a rejeição do outro que é diferente de mim. Aquele cuja cultura e hábitos são semelhantes aos... Não são, desculpa, é não, né? Não são semelhantes aos da minha sociedade. Dessa forma, se dá a exclusão, historicamente falando, de judeus, escravos, heréticos, leprosos e também das mulheres, né? Além de outras minorias. Necessitamos do outro, mesmo que assumindo os riscos, pois de outra forma não teríamos como justificar o que somos, nossas leis, instituições, regras, a ética, a moral e a estética dos nossos discursos, das nossas práticas. Então é mais ou menos a ideia de que se o homem atribui à mulher esse local da insubmissão, da imoralidade, é justamente para reforçar a sua posição na moralidade. Se o homem atribui à mulher a condição de incapaz intelectualmente, é para reforçar a sua ao que ele acredita ser a sua superioridade intelectual. Então você põe, digamos, uma culpa no outro para se livrar, para construir a sua imagem. Isso a gente chama aí de, né, alteridade, são coisas que a gente estuda dentro das ciências humanas. De que forma a gente constrói as nossas identidades em relação ao outro, mas a gente tem que estar atento para isso, né? Rocha, por favor, acho que está acabando, acho que tem só mais um ou dois. Violência contra a mulher na legislação brasileira, e aí eu vou pontuar rapidamente, mas no Brasil colonial, o adultério feminino ele era punido com a morte. Ah, professora, mas Brasil colonial está muito longe, né? Gente, vale lembrar que a história das mentalidades, da prática, né, cultural, ela demora muito mais tempo para mudar. As leis costumam mudar assim, né? Tipo, num período rola as discussões, e aí vem uma canetada, uma lei é sancionada, e aí mudou, pronto, a pessoa passa a ser punida. Mas a mentalidade em relação àquela nova lei, ela demora muito mais, né? Então, por mais que a lei que permitiu o marido matar a esposa em condição de adultério tenha sido extinta da legislação do Brasil, as práticas e todo o imaginário envolvendo o adultério feminino, essa ideia de que a mulher é uma vagabunda, ela, né, ela coloca em risco a honra da família se ela trai o marido, isso continuou por muito tempo depois, né? No Brasil Império, essa ideia de crimes contra a honra, ela continua, ela é justificativa, né? A lei havia mudado, mas, diante dos juízes, os homens que matavam suas esposas continuavam a minha honra. Foi um crime passional. Eu fui tomado por um ódio extremo
e não vi o que eu fiz, e colava, e os homens eram absolvidos, né? No Brasil República, né, período mais próximo aqui da gente, mais contemporâneo, não mudou muita coisa não, galera, né? No início do século XX, nós tivemos lá o Código Civil, que reiterava, reforçava a ideia de que a mulher ela é incapaz. Estava escrito isso no Código Civil, a mulher ela é incapaz. E essa incapacidade, essa subalternidade feminina só deixou de ser imposta civilmente em 62. 62! Avós, os pais de muita gente ainda estavam vivos. Já tinha nascido, né? Então, em 62, a mulher deixou de ser vista como incapaz através do Código do Estatuto da Mulher Casada. A virgindade, a não virgindade da mulher, poderia ser motivo para anulação do casamento até 2002. Até 2002, se o marido quisesse cancelar, anular o casamento por descobrir que a mulher não era virgem, ele podia. Tá? Isso só mudou com o Código Civil de 2002. Aí nós tivemos outros marcos, né, como a Lei Maria da Penha em 2006, a Lei do Feminicídio em 2015. Então, a gente tem visto que as coisas têm mudado. Que bom que tem mudado, né? Mas a cultura em torno dessas leis, ela precisa mudar também. Não adianta a lei mudar se as pessoas não mudarem, porque a lei ela só existe porque existe o crime. Então, né, espero que a gente chegue aí no momento, no futuro, né, em que as nossas descendentes, filhas, netas, bisnetas, colham uma sociedade muito mais justa com elas do que é conosco hoje, né, através dessas leis. Rocha, por favor, o último, eu acho. O último. Bom, então, pensando aí em propostas de intervenção para as nossas redações, quais seriam as possibilidades de combate a essa violência de gênero, né? Mudar a cultura e o comportamento, isso aí eu acho fundamental. Não adianta a lei mudar, as mulheres vão continuar morrendo, os homens vão continuar sendo presos, mas as mulheres vão continuar morrendo, né? A gente tem que ter uma educação voltada para a compreensão das relações de gênero. E aí eu fico muito indignada, muito puta, quando eu vejo gente, meninos vestem rosa, meninos vestem azul. Enquanto isso, tem indígenas e Yanomami sendo estupradas por garimpeiros, né? Então você fica azul e rosa, como se esse fosse o grande problema nosso, e não é, e cada um veste o que quiser, e você está tirando o foco de violências pertinentes, né? De violências que estão assolando as mulheres do Brasil afora. Então, essa galera aqui, de novo, desconfie. Essa galera fala que não pode estudar gênero porque é doutrinação. Não pode falar de gênero porque vai ensinar os meninos a virarem meninas e as meninas a virarem... Não vai, gente. Relação de gênero é para mostrar desigualdades que existem por trás das relações sociais. Mostrar que as desigualdades, as diferenças não são um problema. O problema é você transformar a diferença em desigualdade. Homens e mulheres são diferentes, assim como as próprias mulheres são diferentes entre si, os próprios homens são diferentes entre si. O que não dá é para pegar a diferença e transformar ela em desigualdade e trazer prejuízo para um grupo em detrimento de outro. Então, educação é fundamental. E isso passa pela escola, pela casa, pela igreja, pelo curso de inglês, pelo seu grupo do WhatsApp, pelas suas amizades. Seu coleguinha bancou o babaca, fez uma piadinha desagradável, tá zoando a amiguinha. Fala, bicho, não, cara, não é engraçado. Uma forma que eu tenho, quando as pessoas começam a fazer piadinha e coisa assim, eu pergunto, eu finjo demência. A pessoa faz uma piada, por exemplo, homofóbica, machista, todo mundo ri, eu falo, não entendi, não. Aí a pessoa tenta explicar a piada. Aí eu continuo, não, me explica de novo. Aí a pessoa começa a ficar sem graça, que aí ela começa a ver o tanto que ela tá sendo babaca. Então, às vezes, fingir demência e pedir a pessoa para explicar a piada deixa ela sem graça e faz ela perceber que ela está sendo babaca. E não seja uma pessoa babaca. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, eles até riem, e falo, gente, é sério, a gente estuda para largar de ser babaca, tá? Não é só para passar no vestibular, não, espero que todos passem, mas, né, que sejam pessoas aí conscientes do seu papel no mundo. Outra coisa que eu acho importante, os protocolos, rede de apoio, como o Rocha falou, delegacia, leis, delegacia para mulher, não sei o quê, isso tem que ser ampliado no Brasil. Precisa haver política pública, verba, pessoas treinadas, mulheres especialmente, para poder atender essas vítimas. É claro que isso não resolve tudo, mas é um caminho. E, por último, punições mais severas e compromisso das autoridades, principalmente dos homens, de se colocar no lugar daquela mulher, juízes, os delegados, os advogados, de não se deixar levar por esse tipo de argumento raso, chulo. Ela é uma péssima mãe porque ela manda nudes. Gente, pelo amor de Deus, para com isso.
E aí a gente chega, né, porque o caso do Daniel Alves e o caso do Pedro Scooby e da Lona Piovani são violências de gênero, mas a gente tem casos recentes em que a gente chega ao extremo da morte, né, da vítima, da mulher que é morta, né, como no caso que aconteceu aí essa semana de uma estudante, a Janaína, no Piauí, que foi estuprada durante uma festa por uma estudante da universidade, um mestrando em matemática, ela foi estuprada e morta, ele quebrou o pescoço dela. E, enfim, aí teve gente, mas ela estava na festa. Gente, pelo amor de Deus, desde quando ir numa festa dá o direito de alguém me matar? Hoje eu vou fazer um look aqui porque eu quero morrer. Vou passar maquiagem aqui porque eu tô louca para ser estuprada e alguém quebrar meu pescoço. Parem, apenas parem, tá? Então a menina foi estuprada. E aí, como é que fica? Como é que a sociedade se posiciona? Como é que a faculdade se posiciona? O que a gente está fazendo enquanto sociedade para combater esse tipo de coisa? E quem era esse cara? Né? Será que ninguém viu? Será que ninguém reiterou? Será que não tinha um colega ali filmando? Alguém estimulando? Falando, não, vai lá, cara, vagabunda, tem que ir mesmo, mostra para ela. Né? E outro caso também muito recente que tem causado uma repercussão ainda muito grande é o caso do anestesista, que não foi o primeiro, né? Ano passado teve outro cara babaca que foi filmado molestando mulheres dopadas, mulheres, né, que foram lá fazer parto e ele aplicava uma anestesia geral nela para poder molestá-las. E teve outro também no Rio de Janeiro, um colombiano, se não me engano, que, né, enfim, esse mesmo procedimento aí.